E aí, pessoal que está de olho nos concursos, tudo bem com vocês? Que tipo de material que eu devo usar para poder estudar para provas de concurso? Vamos falar sobre isso? Quais livros eu usei para passar nos concursos que eu passei? Eu sou Thales Braguinho Leão, eu sou juiz federal e fui aprovado em alguns outros concursos e tenho uma longa experiência nessa área de concurso público e comecei a gravar alguns vídeos para ver se eu consigo ajudar vocês a conseguirem também o concurso dos seus sonhos. Desde quando eu comecei a gravar esses vídeos, algumas pessoas me pediram para que eu falasse sobre quais livros, que tipo de livro eu usava na minha preparação para concurso público. Principalmente, se eu usava só aqueles livros clássicos ou se eu também fazia uso daqueles livros esquematizados, resumidos, aqueles livros no estilo mais de apostila. Não, então vamos lá. Para poder falar disso, a gente tem que delimitar. Primeiro, se você está com foco no concurso de nível médio ou se o seu foco agora é um concurso de nível superior. Então, o foco no nível médio, geralmente as provas cobram mais a lei seca, um conhecimento jurídico um pouco mais superficial. Então, você não vai precisar mesmo de pegar aquela doutrina mais densa, mais aprofundada, aquele autor clássico. Você vai poder se contentar tranquilamente com apostilas, livros de concurso, cursinhos jurídicos, não vai ter problema nenhum para os seus estudos. Mas, aí tem que tomar um cuidado. Tem muita apostila que não tem boa qualidade. Eu mesmo, quando estava no comecinho da faculdade, ainda no primeiro ano, lembro que eu fiz um concurso de banco, e aí eu comprei uma apostila. Aquelas apostilas que na época a gente comprava na banca, apostila sem editora, apostila bem simples. E a apostila falava que ia pegar o edital inteiro do concurso. Então eu confiei naquela apostila. Eu estava no primeiro ano da faculdade, conhecia pouco de ensino jurídico e comecei a estudar profundamente por aquele material. Mas quando eu estava na parte de direito civil, isso já era em 2005, de repente eu me deparo com a afirmação categórica de que a maioridade civil terminava aos 21 anos. E eu achei aquilo muito estranho, porque na faculdade eu já estava vendo o novo código que falava em 18. E aí eu fui comparar, conferir, olhar as outras partes da apostila e percebi que ela simplesmente não estava atualizada. Já havia um novo código há quase 3 anos e o sujeito vendia a apostila completamente desatualizada, mesmo sendo a edição daquele ano, o que era um absurdo. Fora isso, eu já vi apostila dessas de ensino médio com erros até de português em apostila de língua portuguesa, o que é completamente imperdoável. Então, tomando esses cuidados para não pegar um material de baixa qualidade, os concursos de nível médio, você pode tranquilamente pegar aqueles cadernos de resumo, tem várias editoras que soltam livros específicos para o edital do seu concurso, você pode dar uma olhada nisso e investir, porque realmente vale a pena, o que você precisa é memorizar e saber aquele conteúdo, e o ensino jurídico envolvido ali, o conteúdo jurídico envolvido, ele costuma ter um nível um pouco mais raso. Você vai precisar basicamente memorizar aquele conteúdo, né? Mas e as provas de nível superior, né? Se o seu sonho é ser juiz, se o seu sonho é ser delegado, promotor ou defensoria pública, como que você vai fazer? Dá para usar livros esquematizados nesses concursos que a gente considera os concursos grandes, os sonhos de muita gente? Olha, eu vou falar da minha experiência. Isso é polêmico, tem muita gente que detesta esse tipo de livro, mas eu tenho que confessar que eu usei e gostei muito de alguns dos autores dos chamados livros esquematizados, os livros para concurso público. Não vejo problema nenhum se você souber exatamente como selecionar esse livro, como selecionar esse seu material, né? Como que eu fazia? Eu basicamente procurava bons livros, especialmente em grupos de discussão em que havia pessoas que tinham sido aprovadas nos cargos que eu estava procurando. Então, quando eu queria ser juiz federal, eu ficava de olho nas pessoas que acabavam de passar para o concurso de juiz federal e as listas dos livros que elas sugeriam. E eu tentava seguir. Mas nem sempre dá certo. Às vezes, os livros sugeridos você não gosta, não é o seu estilo, não é do jeito que você gosta de tratar o direito. Então, você tenta. E muitas vezes eu começava tentando, experimentava e depois abandonava o livro porque eu sentia que não era para mim. Faz parte, mas você tem que ir tentando. Tá? E qual que é o problema que dizem sobre os livros esquematizados? Dizem que eles são muito rasos, superficiais, que eles não abordam o conteúdo. O que nem sempre é uma verdade.
Tem muito livro esquematizado que aborda o conteúdo de maneira satisfatória. Você precisa procurar esses bons livros, esses bons autores, que vai depender de cada uma das matérias que você estiver correndo atrás, né? Em relação aos clássicos, o maior problema para mim é que naquelas matérias que eu achava meio chata, que eu não tinha muita familiaridade, que eu não gostava muito, eu tenho que confessar que eu tinha dificuldade de ler os livros clássicos, né, os autores consagrados. Alguns já são ali doutrinadores da década de 70, 80, com uma linguagem difícil, num assunto que você não gosta muito, tem tudo para não dar certo. Então, eu preferia ler aqueles livros um pouco mais didáticos, que explicam melhor o que eles estão tratando, porque assim eu consigo lembrar melhor na hora da prova. E fora isso, a vantagem dos livros de concurso, os livros esquematizados e etc., é que, em geral, os autores não têm aquela vaidade de defender a posição deles como se fosse a melhor de todas. Em geral, eles pegam as posições dos outros doutrinadores, colocam em debate e te ensinam o que cada um pensa de diferente e o porquê. Ou seja, é o melhor dos mundos nesse caso. Você acaba aprendendo a opinião de vários doutrinadores sobre vários assuntos, e desde que você se recorde disso na sua prova, você vai ter uma enorme vantagem. Agora, curioso você precisa lembrar que na hora da prova, você precisa saber a questão, saber aquele conteúdo, e não ter lido esse autor ou aquele, o autor X, o mais consagrado. Isso não é nem importante. O que importa é você saber o conteúdo que é ensinado naquela disciplina que está sendo cobrada. Essa é a lição que eu tenho para passar para vocês. Para mim deu muito certo, espero que para vocês também dê certo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão e queira passar para mim, eu vou ficar muito agradecido. Pode postar aqui nos comentários, pode mandar uma mensagem privada diretamente para mim. Vamos trocar ideia, vamos falar sobre os assuntos que você tem dúvida. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha. Se você tem um amigo que está fazendo um concurso público, né, ou amigo concurseiro, manda para ele. Quem sabe não pode ajudar de alguma maneira. Compartilha, encaminha para a pessoa que você acha que pode ser bacana esse vídeo. Eu vou gostar muito. Até mais, muito obrigado por ter assistido até aqui.